informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque, Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que perdeu por 1-3 frente ao Benfica Castelo Branco. Hóquei e Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, com campeonatos suspensos. Olhamos para os dados da Covid-19. Oliveira do Hospital continua com 21 casos ativos, há 12 recuperados e 12 novas infecções de Covid-19. Arganil com 70 casos ativos, Tábua soma 29. Distrito da Guarda com 1.363 casos ativos, Saia com 250 casos ativos e Gouveia soma 54. Mais de 130 casos confirmados num lar na Guarda. Carregal do Sal com 29 casos ativos, Nelas soma 38 e Tondela 195. Figueira da Foz registra 712 casos ativos de Covid-19. Queijarias e produtores do centro lutam para evitar situação crítica provocada pela pandemia e coimas para tratores sem arco de proteção entre os 120 e os 600 euros. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital perdeu ontem em casa frente ao Benfica Castelo Branco por 1-3. Face a esta derrota, a equipa oliveirense segue em competição na Série E do Campeonato Nacional, em 8º lugar com 8 pontos, ainda no futebol, mas na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, o campeonato encontra-se suspenso devido à pandemia. A associação está a tentar encontrar soluções junto dos clubes para a retoma da competição, que deverá então retomar em janeiro de 2021. Também o Campeonato Nacional da Terceira Divisão do Hóquei Patins está suspenso e deverá retomar atividade no início do próximo ano. O Sampaense Basket, devido às restrições de circulação impostas pelo Governo nestes fins de semana e pontos, não realiza jogos e por isso deverá voltar à competição nos dias 12 ou 13 de dezembro. O arranque do Campeonato da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, onde joga o Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital, que estava previsto arrancar na passada sexta-feira, foi também adiado. E recuperamos os números da Covid-19. O município de Oliveira do Hospital continua a registrar 21 casos ativos. Entre terça-feira, dia 24, e o dia de sexta-feira, 12 pessoas recuperaram da doença, mas há o registro de 12 novos casos. Até o momento, há 93 recuperados no concelho, mantendo-se em 3 o número de óbitos desde o início da pandemia. O novo ponto de situação foi partilhado nas redes sociais do município. Contactado pela Rádio Boa Nova, o presidente José Carlos Alexandrino mostrou-se satisfeito pelo elevado número de recuperações. No entanto, o autarca oliveirense está preocupado com o expressivo número de novos casos e que estão ligados com um surto ativo numa empresa do vizinho concelho de Saia. Nas redes sociais, o município oliveirense deseja uma rápida recuperação a todas as pessoas que se encontram infectadas. De relembrar que este ponto de situação foi feito então na sexta-feira e amanhã, terça-feira, haverá novo ponto de situação no concelho de Oliveira do Hospital. O município de Arganil registra um decréscimo de número de casos de Covid-19 desde o último balanço. Por sua vez, Tábua registra 9 novos casos. O concelho de Arganil registra, a esta altura, 70 casos infectados com o novo coronavírus. São menos 11 do que na passada terça-feira, dia 24. Desde o último balanço, no concelho há 3 novos casos e mais 14 recuperados. Desde o início da pandemia, Arganil conta com 128 casos
casos acumulados, dos quais 70 estão ativos, 56 recuperaram e 2 perderam a vida. Por sua vez, o município de Tábua registra 9 novos casos e mais 4 recuperados. De acordo com o boletim divulgado pela autarquia, conta neste momento com 29 casos ativos e 83 recuperados, a lamentar uma morte associada à Covid-19, tal como Oliveira do Hospital, estes dois concelhos que pertencem ao distrito de Coimbra, e por isso estes foram dados atualizados na sexta-feira e amanhã haverá então nova atualização por parte das autarquias. O relatório da situação emitido na passada sexta-feira pela Unidade Local de Saúde da Guarda indica que o concelho de Ceia registra um total de 250 casos ativos. Desde a última atualização houve um acréscimo de 33 novos casos. Olhamos agora para o distrito da Guarda no que respeita a casos ativos. Gouveia conta com 54, Almeida 30, Celúrico da Beira 108, Figueira de Castelo Rodrigo 32, Fornos de Algodres 19, Guarda 525, Manteigas com 56, Meda 18, Pinhel 25, Sabugal 132, Trancoso com 105, Vila Nova de Foscoa com 39, o total no distrito da Guarda 1.363 infecções ativas. Neste distrito já morreram 70 pessoas desde o início da pandemia. Foi identificado na passada semana um surto de Covid-19 no Centro de Acolhimento de São João de Deus, na Guarda. De acordo com a TV24, o número de infectados continua a aumentar, sendo que ontem, domingo, havia registro de 131 casos confirmados na instituição, num universo de 181 utentes e funcionários. No total, 114 dos 126 idosos do centro testaram positivo e 16 dos 61 trabalhadores também estão infectados. Até ao momento, a maioria dos doentes estão sem sintomas, mas uma idosa já foi internada devido ao agravamento do seu estado de saúde. Os responsáveis pelo lar garantem que a situação está controlada. O primeiro sinal de alerta foi dado por uma funcionária que testou positivo para o novo vírus. Após apresentar sintomas, imediatamente foram testados os contactos mais próximos, tendo sido identificados 9 idosos infectados. O município de Carregal do Sal tem, a esta altura, 29 casos ativos de Covid-19. O concelho de Nelas não registrou novos casos nas últimas 24 horas, conta agora com 38 infecções ativas. O município de Tondela registra 195 casos ativos e Mangualde 113. Carregal do Sal tem, desde o início da pandemia, 65 casos acumulados, dos quais 36 já recuperaram e 29 estão ativos. O município de Nelas, sem registro de novas infecções e de novos recuperados nas últimas 24 horas, mantém-se com 38 casos ativos e 124 recuperados. Nelas conta com 167 casos acumulados e 5 óbitos desde o início da pandemia. Já o município de Tondela registrou 4 novos casos. O concelho registra a esta altura 288 casos acumulados, sendo que desses 90 já recuperaram, 195 estão ativos e 3 perderam a vida. Já o concelho de Mangualde, na última semana, registrou 40 recuperados, contabiliza agora um total de 187 recuperados e 113 113 infecções ativas. Desde o início da pandemia, Mangualde soma 311 casos acumulados e 11 óbitos devido à Covid-19.
O município da Figueira da Foz, na habitual divulgação da situação epidemiológica do concelho, revela que registrou nas últimas 24 horas 29 novos casos. Desde o início da pandemia acumula 1.335 casos, dos quais 587 já recuperaram, 36 perderam a vida e 712 encontram-se ativos. Na publicação, a autarquia afirma que as situações em apreço encontram-se a ser devidamente acompanhadas pelo município e pela Autoridade de Saúde Pública, que reforçam o apelo para que todos cumpram as indicações das autoridades de saúde. Se nada for feito, vamos ter uma profunda crise no setor dos queijos na região centro. É assim que a Inove Cluster, a Associação de Cluster Agroindustrial do Centro, traça o futuro próximo da fileira dos queijos DOP da região centro. Como se não bastassem os incêndios de 2017, os períodos de seca, porque a região clinicamente passa esta crise da situação pública provocada pela Covid-19, está a colocar em sério risco uma cadeia de valor que tem vindo a ser testada de ano para ano. As vendas de queijo estão a crescer, colocando os agentes numa situação catastrófica. Também as dificuldades no escoamento do produto levaram à sobrelotação das queijarias no que se refere à capacidade de armazenamento do queijo e muitos constrangimentos na continuidade de fornecimento de leite para o fabrico de queijo. No caso do queijo DOP Serra da Estrela, a situação é mais grave. De acordo com Célia Henriques, técnica da Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, registra-se uma quebra superior de 50% no número de vendas de queijo face ao período homólogo. Diana Ventura, técnica da APRO Rabassal, a Associação de Produtores Rabassal, traça um cenário igualmente negro para os produtores do famoso queijo DOP Rabassal. Dá conta de quebras de comercialização na ordem dos 80%, apela aos consumidores para olharem bem para o queijo que compram, em especial nas grandes superfícies comerciais, para verificarem se os queijos têm certificação e selo DOP. Esta simples ação é um passo gigante para a valorização e sustentação dos queijos DOP e região centro. Os tratores agrícolas vão passar a ser obrigados a ter um arco de proteção, ficando o seu incumprimento sujeito a uma coima de 120 a 600 euros. Assim avançou o Ministério da Administração Interna na passada sexta-feira. Em comunicado, o Ministério especifica as medidas previstas nas alterações ao Código da Estrada, aprovadas na sexta-feira em Conselho de Ministros. Entre as principais alterações está a obrigatoriedade da instalação e utilização de arcos de proteção, chamadas arcos de Santo António, em tratores, máquinas agrícolas ou florestais e industriais. O valor das coimas por uso de telemóvel ou volante vai duplicar, aumentando dos atuais 120 euros a 600 euros para de 250 a 1.250 euros. O Ministério sublinha que, por se tratar de uma infração grave, há também perda de 3 pontos na carta de condução. As alterações consagram também a proibição de aparcamento e pernoite de autocaravanas fora dos locais autorizados. Segundo o Ministério, atribuída a competência fiscalizadora à GNR, PSP, Polícia Marítima e municípios para atuarem fora das vias públicas e áreas protegidas em situações de pernoite e aparcamento de autocaravanas ou relotes fora dos locais autorizados. As novas medidas abrangem também as trotinetes elétricas, que passam a ser equiparadas a bicicletas quando atingem uma velocidade máxima até 25 km por hora ou potência máxima contínua até 0,25 kW. O Ministério refere que as que atingem velocidades superiores a esses limites ficam sujeitas a coimas de 60 a 300 euros, caso circulem em desrespeito pelas respectivas características. No âmbito da matéria da desmaterialização processual, é consagrada a possibilidade de uso de cartas de condução digitais. Também de apresentação dos documentos em formato digital são admitidas notificações em processos contraordenacionais por via eletrónica nos casos de adesão voluntária à morada única digital, à desmaterialização do certificado de avaliação psicológica.
Meio-dia 15 minutos, estamos prestes a terminar esta edição informativa, ainda a olhar para o estado do tempo. Nesta segunda-feira, último dia do mês de novembro, contamos com períodos de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade na região norte a partir do meio da tarde. Aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trevoada, mas somente na região sul. Hoje a registrar-se uma pequena subida da temperatura máxima. Para Oliver do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 6 graus de mínima e os 12 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Da minha parte é tudo, já da parte da tarde é a Liliana Lopes que lhe vai dar conta do essencial da informação. Obrigada pela sua companhia e pela sua preferência. O resto de uma boa tarde e para amanhã um bom feriado. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.